Boa noite, amigos. Vamos todos, com muito amor, com muita apreensão, entender algumas das parábolas que Jesus nos enviou. Por exemplo, aborrecer pai e mãe. Quando Jesus disse isso a muitas pessoas que iam com ele, e ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, e sua mulher, os seus filhos, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Oh, meus amigos, certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de uma maneira estranha com a língua do Cristo, que instintivamente repelimos no seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina nada sofrerá com isso. Elas foram escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. Nós podemos supor que, nesses casos, o seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido algumas alterações ao passar de uma língua para outra. Basta que tenha se cometido um erro uma vez e que os copistas a reproduzissem, como se vê com frequência em tantos fatos históricos. A palavra aborrecer, nesta frase, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, está nesse caso, ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria necessário saber se ele a pronunciou. E em caso afirmativo, se na língua que ele falava, essa palavra tinha o mesmo sentido que a nossa. Numa passagem de João, ele diz: aquele que odeia a sua vida neste mundo e conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Esse verbo odeia foi mantido no texto de Kardec, no original francês. O texto evangélico acima reproduzido não é tradução do francês, mas da nossa tradução clássica da Bíblia. Se alguém vem a mim, abandonando, aborrecendo seus pais, seria muito lógico nós entendermos que essa tradução foi feita errada. Que as palavras foram traduzidas erradas, que elas tinham outro significado na época de Jesus. Elas é uma criação
que servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda, amigos, considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria, uma blasfêmia, ou nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que exprimir. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E, para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outros equivalentes ou explicativos. Essas observações aplicam-se especialmente às interpretações das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se nós levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com a nossa própria condição. Assim, é, portanto, necessário não dar à palavra aborrecer a acepção moderna, que seria contrário ao espírito do ensinamento de Jesus. E em seguida vem a outra parábola, abandonar pai pai, mãe e filhos. E todo que deixar por amor de meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, a mãe, a mulher, os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro: eis aqui, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa ou o país, ou os irmãos, ou a mulher, os filhos, logo neste mundo não receba muito mais e no século futuro a vida eterna. E disse-lhe outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença para que eu vá dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que evidentemente era este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus.
enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta do mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para superar as vicissitudes da vida. Aí nós temos uma outra parábola. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Jesus disse: segue-me. Ele lhe disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vais anunciar o reino de Deus. O que poderiam significar essas palavras? As considerações que nós já fizemos anteriormente, em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerravam um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pôde nos fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória, passageira, uma espécie de morte espiritual. E comparada ao esplendor e à atividade dessa vida espiritual, o corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à terra e da qual ele se sente feliz ao libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos até pelos objetos que pertenceram a ele, que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus o ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. E assim, meus amigos, nós poderíamos continuar falando de outras parábolas, como elas foram ditas no título deste evangelho, Moral Estranha. Se nós não procurarmos entender a doutrina, a abençoada doutrina que o Kardec nos trouxe, tudo nos parece estranho, mas não. Está tudo certo, está tudo já compreendido. Nós vivemos numa época em que temos obrigação de acompanhar essa doutrina maravilhosa de Jesus. A verdadeira doutrina, com as palavras certas, nos momentos certos, cada um de nós, com a nossa evolução, com o estudo de tudo que Jesus nos deixou, nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá
e entenderemos todas essas frases que naquela época pareciam absurdas, ditas por Jesus. O absurdo não está nas palavras dele, mas sim nas traduções, naqueles que o seguiam e nada entendiam. Mas nós já estamos numa época em que podemos entender, podemos nos melhorar cada vez mais com todos aqueles ensinamentos que ele nos deixou. E assim, meus amigos, vamos em paz, descansar, ficando ou indo nos encontrar com aqueles amigos espirituais que tanto nos animam, que tanto nos incentivam, para voltarmos no dia seguinte mais confiantes, mais animados, mais esperançosos, entendendo melhor todas as palavras que Jesus falou. E assim vamos em paz, que Deus nos abençoe e que Jesus nos acompanhe sempre. Fiquem todos em paz. Até o próximo capítulo, se assim me for permitido. Boa noite a todos.